Paz, Senhor, Bárbara. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor. Quero te agradecer pela provisão, pela proteção, pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Eu quero te louvar e glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és digno, Senhor, da honra, da glória e do louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse dia, e que o Senhor possa nos dar revelação à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, ontem eu falei, né, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Falei também que por ser uma pessoa, o Espírito Santo tem intelecto, tem vontade, né? Paz, Sérgio, tudo bem? E eu falei também que uma ligação profunda entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo, né? E uma frase que eu falei de Agostinho, né? Que o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Isso é muito legal. E agora nós vamos falar um pouquinho mais do Espírito Santo, que o Espírito Santo só poderia vir quando a presença física de Jesus sair do nosso meio. Então Jesus precisava ir para o Espírito Santo vir, né? Veja bem, na realidade o Espírito Santo já estava aqui, ele saiu do lugar porque o Espírito Santo é Deus. O problema é o seguinte, que é o ministério do Espírito Santo, né? Então nós temos o ministério da criação, depois nós tivemos o ministério de Jesus Cristo e agora o ministério do Espírito Santo que nós estamos acompanhando. Então para o ministério do Espírito Santo entrar em ação, o Jesus precisava sair, porque ele precisava cumprir o que ele iria cumprir, você entendeu? Que seria morrer, ressuscitar e subir e ter o corpo glorificado, para que o Espírito Santo pudesse vir sobre as pessoas, né? Então, a vida do Espírito Santo foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos, né? Então, primeiro, a gente viu que eles não viram, mas ouviram um vento forte. A descrição do vento em si é superficial, né? Em vez de atentar aos detalhes, Lucas está mais interessado na obra do Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados, tão fitos nos sinais, nos detalhes, e esquecemos do global. Qual é o global? É a obra do Espírito Santo aqui na terra, né? Qual é a obra do Espírito Santo? É convencer as pessoas do pecado. Nos convencer do pecado, né? E aqui nós vemos que no Antigo Testamento, né, o que aponta é o som no Antigo Testamento. O que significa esse som no Antigo Testamento? Nós vamos ver agora, né? Então lá em Êxodo capítulo 19, versículo de 16 a 19, diz assim: ao amanhecer o terceiro dia houve trovões, raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento temeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. No Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiram fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Então você vê que nessa manifestação da presença de Deus aqui, houve também fogo e houve também vozes, né? Trovões e vozes. E Moisés reconheceu que tudo isso era o mover de Deus. A mesma coisa aconteceu no Pentecostes, lá junto com os apóstolos e com as pessoas que estavam com ele, né? O vento soprando invoca ideias do Espírito Santo, criando e dando vida. Nós vimos que o Espírito Santo, ele estava na criação de todas as coisas. E nós vimos que quando o homem foi criado, Adão foi criado, o que aconteceu? Deus soprou o Espírito Santo, soprou o Espírito dele para dentro do homem. E aí sim o homem teve vida. Então, onde o Espírito Santo está, há um espírito o Espírito Santo cria e dá vida. É por isso que a igreja precisava desse revestimento, para ela poder se criar como igreja e ter vida.
e ter vida, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha o que está escrito aqui, se movia. Vento é movimento sobre a face das águas. Então, aquela formação de todas as coisas, o Espírito Santo se movia, dando movimento à criação de Deus, né? Gênesis 2:7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, para o homem se tornar um ser vivente, ele precisou o quê? Ser cheio do Espírito Santo entrar pelas suas narinas, né? O Espírito Santo se movimenta e dá vida. O Espírito Santo é que dá vida ao corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele só tem vida porque o Espírito Santo está nele, né? Então, o corpo de Cristo, o Espírito Santo estava na criação do corpo de Cristo, na criação da igreja lá em Atos, né? E ao mesmo tempo dando vida a esse corpo, né? Vida a esse corpo. Aí nós vamos falar um pouquinho do fogo agora, né? Em Gênesis capítulo 15, versículo 17, diz assim, ó: depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais, né? Então aqui o fogo passando sobre o holocausto, né? Em Êxodo 3:2 diz assim: aí o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora que a sarça tivesse chamas, então não era consumido pelo fogo. Então, numa chama de fogo, a presença de Deus na sarça com Moisés, né? Em Êxodo 13:21-22, durante o dia o Senhor e diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho da noite, uma coluna de fogo para iluminar-los, e assim poderiam caminhar de dia e de noite. Nós vemos aqui então o Espírito Santo, Deus se manifestando através do Espírito Santo, né, guiando o povo de Deus com fogo, né, com uma coluna de fogo, né? E a coluna de nuvens não se afastava do fogo de dia e nem na coluna de fogo à noite, né? A combinação de vento e fogo é a presença de Deus, né? O barulho do vento e a língua de fogo é um testemunho da presença de Deus. Então, o fogo e aquelas línguas de fogo e aquele vento vindo era um testemunho que Deus estava lá, E isso os judeus entendiam muito, porque eles conheciam a palavra de Deus. Então eram símbolos que eles entendiam muito, o fogo e o vento. Então eles tinham certeza que aquilo que eles estavam vivenciando era de Deus, né? Em Números, capítulo 11, versículo 29, diz assim: mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pudesse o seu Espírito sobre todos eles. Isso era um desejo do coração de Moisés, porque Moisés, o Espírito, lembra que eu falei na aula passada que o Espírito Santo vinha sobre eles, né? E aí o Moisés sentia a presença de Deus, sentia aquele momento a presença de Deus, quando ele subiu ao monte, que ele voltou com o rosto todo iluminado, né? E essa iluminação com o tempo apagou. Ele botou o véu, mas essa iluminação com o tempo apagou. Por que acabou? Porque a presença de Deus saiu de perto dele. A presença do Espírito Santo saiu de perto dele. Ele estava na presença lá no monte. Lá ele sentiu a presença de Deus e ficou iluminado. Só que hoje a igreja é iluminada direto, que nada apaga, porque o Espírito Santo está na igreja. Ele está na igreja. Então eu e você, como um corpo de Cristo, nós somos iluminados permanentemente. E é isso que Moisés está falando. Eu gostaria de chegar um dia que todo mundo fosse profeta e que o Espírito Santo estivesse disponível a todo tempo, a todos, né? Aí, se nós voltarmos para o capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver algo interessante, né? É sobre o batismo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? E aí nós vamos
ver que aqui fala de um batismo do Espírito Santo. No grego, a palavra batismo tem dois significados. O primeiro significado literal é submergir. Então, você está submerso, né? Então, é o primeiro significado. E o segundo significado é figurativo, que é identificando com. Então, o batismo, ele serve para nos submerger e, ao mesmo tempo, nós nos identificarmos, né? Por isso que quando o ladrão da cruz morreu, muitas pessoas vão falar, mas lá não teve batismo com água, mas ele teve uma identificação com Jesus Cristo naquele momento. Ele estava na mesma situação que Jesus Cristo estava, e na mesma identificação ele participou da morte de Cristo. Então ele teve uma identificação com Jesus, né? O batismo com a água é um batismo público, né? Que identifica com Jesus Cristo. Nós nos identificamos com Jesus Cristo através do batismo com água, que é um batismo público, é uma fé que tem que ser feita publicamente. O batismo com o Espírito Santo é um evento pessoal, que nós identificamos com Cristo, né? Um com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo, e o outro com Cristo, que é o Espírito Santo, né? Nós identificamos com Ele. Voltando para Atos capítulo 2, versículo 4, a gente vê o seguinte, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse, né? Então, nós vimos que os apóstolos foram cheios receberam o Espírito Santo lá em João, depois que Jesus Cristo ressuscitou. Eles foram cheios, o Espírito Santo veio sobre eles. Aqui é diferente, está falando de um revestimento do Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo nos dá poder de testemunhar, nos dá poder de falar não ao pecado para não envergonhar o Evangelho, nos dá o poder de não cair em laços do diabo, em tentações, nos dá o poder de ter a revelação da palavra. É para isso que servia, era isso que a igreja precisava. Não era para fazer brincadeira, não era para fazer usar de artimanha, de fogos de artifício, ou para chamar a pessoa, mas é exatamente isso. O revestimento do Espírito Santo, ele serve para isso, para dar o poder de nós sermos testemunha. E como eu sou testemunha? Falando não para o pecado, para não envergonhar o Evangelho, falando não para as tentações, para os laços do diabo, falando não para o poder da revelação da palavra. Só através do Espírito Santo que nós podemos falar não a essas coisas. Eu posso não pecar ali, nem acolá, mas se eu não tiver o Espírito Santo, ou não estiver cheio do Espírito Santo, em algum momento eu vou acabar me fraquejando e pecando em algumas situações. Agora, quando eu estou cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado e do erro, tá? Aí a gente tem mais facilidade e o poder para não fazer, né? Engraçado que a Bíblia não nos exorta a ser batizado pelo Espírito Santo. Não nos exorta, né? Por quê? Porque é algo que é de Deus e se faz uma vez só por todos, né? Vocês lembram lá que eu falei que o Pentecoste é igual à crucificação? Nós tivemos uma crucificação autossuficiente para todas, um sacrifício, só um cordeiro. Entendeu? E no Espírito Santo lá em Pentecostes, nós tivemos uma vez o Pentecostes. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo uma vez só. É o necessário. Você não precisa ficar buscando o batismo do Espírito Santo, porque ele já foi feito uma vez só na sua vida, né? Mas nós somos cobrados a sermos cheios do Espírito. Então, veja bem, eu não sou cobrado de ser batizado no Espírito Santo, porque é algo que vem de Deus. Então Deus manda o Espírito, eu aceito Jesus e Deus manda o Espírito Santo para mim. Vocês estão entendendo? Estou indo rápido demais. Se está entendendo, faz um joinha para mim continuar, senão eu volto. Nós não temos pressa.
Então, o Espírito Santo, ele vem a partir do momento que a gente aceita Jesus. Eu não sou cobrado disso, isso é automático, isso é uma promessa de Deus. Não cabe a mim, não cabe às minhas virtudes, não cabe uma promessa que Jesus Cristo deu para nós, que nós receberíamos o Consolador, que ficaria conosco até a consumação de todas as coisas. Mas eu sou cobrado de ser cheio do Espírito Santo. Isto sim eu sou cobrado. Então, eu não sou cobrado do batismo, mas eu sou cobrado de se tornar cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 17 e 19, diz assim: por isso, presta atenção nesse versículo, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Esse vinho aqui não é o vinho da uva, mas é um vinho, é a alegria que o mundo dá, é a satisfação, porque o vinho no Novo Testamento simboliza alegria. Então o vinho aqui é a alegria que o mundo dá, a satisfação que o mundo dá. Então ele está falando aqui, não se embriague com essas coisas. Não se embriague com essas coisas. Em quem há contenda, porque a gente briga, a gente luta, a gente passa por cima de pessoas para ter um momento de alegria, um momento de promoção, um momento de satisfação. A gente quer as coisas para nós e ficamos contentes quando nós alcançamos as nossas vitórias aqui nesse sistema que nós vivemos, né? Então, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você viu que Deus, em vez de você se encher das coisas do mundo, se encher da inteligência, da cultura do mundo, se encha sim do Espírito Santo, falando entre vós. Agora vai falar uma pessoa que tem o Espírito, que se enche do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. É esse uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Agora, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é dado gratuitamente por Deus. De graça por Deus. É aquilo que eu falei, não depende de nós. Aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre a tua vida. Tá? Gratuitamente. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas não espirituais. Então, o que acontece? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós começamos a conhecer a Deus, né? E discernir as coisas que são de Deus e que não são de Deus, né? E aqui Deus está falando de uma regeneração, não de justificação. Nós somos justificados na cruz do Calvário, tá? Ser cheio do Espírito Santo é regeneração, é regenerar, é viver dignamente a vida de Cristo aqui na terra, é regeneração. Nós precisamos regenerar. Sabe, gente, eu gostaria que quando a gente sentasse Jesus como Senhor e Salvador, viesse um anjo do céu, descesse, enroscasse a nossa cabeça e colocasse uma cabeça celestial com uma mente transformada na nossa cabeça, sabe? E seria tudo mais fácil, mas a obrigação de transformar a nossa mente é nossa. A obrigação de transformar a nossa mente é nossa, não é de Deus. Quem transforma a mente é nós. E a Bíblia fala que nós não devemos conformar com esse mundo, com esse século, mas transformar através da renovação da nossa mente. Como é que a gente começa a transformar o mundo? Renovando a nossa mente. Então aqui o Espírito Santo vai nos ajudar a regenerar a nossa mente, né? O batismo do Espírito Santo significa que eu pertenço ao corpo de Cristo. A plenitude do Espírito Santo significa que o meu corpo é dele. Então, o batismo com o Espírito Santo diz que eu pertenço a Cristo, ao corpo de Cristo.
Mas a plenitude que depende de mim, buscar essa plenitude, significa que o meu corpo é dele. O que significa isso, pastor? Isso significa o seguinte, que quando eu entrego meu corpo é o que eu tenho contato com o mundo, com as coisas do mundo. Eu estou dizendo o seguinte: Senhor, me ajuda a melhorar, a regenerar meu corpo, a minha mente, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, as minhas atitudes, onde eu caminho, ajuda a regenerar. Nós entregamos isso cabe à plenitude do Espírito Santo, né? Deixa eu ver aqui, dá para terminar. Em Efésios 4, versículos de 1 a 6, diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo falando, eu sou preso do Senhor, sou presidiário de Deus, que andeis como é digno de vocação com que fosse chamado. Nós temos que andar digno na vocação que fomos chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Suportando, eu já falei isso na igreja muitas vezes, não é eu suporto fulano, eu suporto, não, suportar é dar suporte, ajudar a pessoa, dar um suporte. Eu preguei domingo sobre muros, e nós temos que murar a nossa vida, a nossa família, e eu falei também aquela passagem de Cantares, se não me engano, no capítulo 8, que fala o seguinte, que a menina, os irmãos estavam com medo se a menina iria crescer e ia ser uma mulher murada, protegida. Mas eles falaram o seguinte, que se ela não for muro, se ela não se murar, o que eles iriam fazer? Eles iam murar ela com tábua de cedro, iam cercá-la com tábua de cedro. Isso é o suporte que nós temos que dar uns com os outros. Tem uns que são mais murados, tem outros que têm menos muro, mas essas pessoas que têm menos muro, a gente não pode chegar e criticar, jogar para baixo, mas temos que ajudar essa pessoa, a murar essa pessoa, a proteger essa pessoa, para ela poder se proteger também, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo só, há um só corpo, e um só Espírito, também foste chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos nós. Sabe, para nós vivermos isso aqui, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, podemos estar buscar a plenitude do Espírito Santo. Então, o que a gente pode resumir tudo isso? Que primeiro, que o Espírito Santo vem sobre nós quando a gente aceita Jesus. A plenitude do Espírito Santo, a regeneração, depende de nós buscarmos. E quando eu sou fiel à vocação que eu fui chamado, quando eu sou fiel à vocação que eu sou chamado, cada vez eu sou mais cheio do Espírito Santo. Então, o cheio do Espírito Santo é uma questão de buscar mais a Deus, buscar a regeneração, né? Quando eu digo buscar a Deus, é estar na live, sim, é orar, sim, mas além de tudo isso, é praticar aquilo que nós estamos falando. É praticar aquilo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ministra no meu coração e ministra no coração de vocês. E a gente entende as nossas dificuldades, aonde nós precisamos arrumar um muro, aonde nós precisamos colocar muros ou tábuas de cedro, aonde nós precisamos, as brechas que nós precisamos fechar, para que as raposinhas não venham destruir tudo isso e por abaixo tudo isso. Amém, meus queridos? Vamos parar por aqui e a semana que vem a gente continua com Atos 2, né? Sem pressa. E vamos continuar falando de Atos 2 e vamos viver, quando começar as histórias, as viagens, aí vai ser muito legal a gente ter todo esse entendimento para poder compreender a igreja e o momento que nós vivemos hoje em Atos dos Apóstolos aqui, nesse século 21, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor,
Quero te agradecer por cada um que está aqui, Senhor Deus, por cada um que está aqui, Senhor Deus, conectado a nós, Pai. Pai querido, Senhor Deus, que essas famílias sejam abençoadas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a minha casa também, o meu lar, meus filhos, meus netos, minhas noras. Pai, em nome de Jesus, nos enche da Tua presença, nos leva à Tua plenitude, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar conectado aqui. E a semana que vem tem mais. A gente vai continuar com o livro de Atos aí. Vamos estudar isso. Vamos ser cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.